Aqui no Brasil, se tu piscar, tu não acompanha a quantidade de crise que acontece nesse país, e isso é independente de governo. Eu sou Deise Ocari, jornalista, cientista política, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o MST, Gabinete de Segurança Institucional, Eduardo Bolsonaro e o que mais vier por aí. Então, vem comigo. Vou começar esse vídeo pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, deixar os comentários, espalhar para os amigos, porque daí o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Também queria dizer para vocês que, para quem me acompanha, eu produzo conteúdos também para o TikTok e para o Instagram, então sigam lá. E vamos falar do assunto que mudou a pauta do dia, né? A gente falou tanto em MST, nas invasões do MST, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo, mas a gente vai começar falando sobre a queda do Gonçalves Dias, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Para quem não acompanhou a história, isso é plenamente compreensível num país como o Brasil, mas vazaram imagens que estavam sob sigilo pelo governo do ministro do Gabinete de Segurança Institucional no dia das invasões do 8 de janeiro, cometendo o que seria um ato falho ou uma omissão. Os vândalos estavam dentro da esplanada dos ministérios e aparece nessas imagens o ministro num tom muito calmo e até conversando com alguns vândalos, eu chamo de vândalos, mas de uma forma muito pacífica, e alguns funcionários também do Gabinete de Segurança Institucional. Essas imagens, elas dão a entender que houve falha por parte do governo ou omissão em relação ao 8 de janeiro, né? Até então se imputava o 8 de janeiro aos bolsonaristas, né? E não se entendia muito, ou fingia-se não entender, essa relutância do governo para que a CPMI do 8 de janeiro não acontecesse. Esta CPI sai ou não sai, Deise? Eu acho que não sai, não. E eu acho que se sair, ela vai ser, com todo respeito a quem nos ouve aqui, bem meia boca. O governo não está querendo essa CPI, o Lira que manda no Congresso, o Lira está querendo ali algumas benesses, principalmente para votar arcabouço e reforma tributária. Eu acho que não vai sair, não. Eu falei desde o primeiro dia, o pessoal me xingou pra caramba, mas não sai. Se sair é só para dizer que saiu, para conseguir um carguinho ali na CPI, aparecer um pouquinho na mídia e acabou. O Lula, ele tem despendido de bastante energia para que essa CPMI não aconteça. E aí, nessa quarta-feira, vazaram essas imagens, né, do ministro. Ele foi chamado para depor na Câmara dos Deputados, colocou um atestado de saúde e algumas horas depois ele caiu, pediu demissão, não segurou a onda, né? Eu vi as imagens junto com os colegas do Linha de Frente lá, comandado pelo Pavinato, e a impressão que todos nós tivemos, o consenso que nós chegamos, foi de que houve sim omissão por parte do governo Lula em relação ao 8 de janeiro, né? Qual é a pergunta que se faz? Se o presidente Lula demitisse o ministro Gonçalves Dias, isso poderia brecar uma CPI. Algumas pessoas avaliando também, alguns analistas avaliando que essa demissão dele também pode indicar uma culpa. Então, o ministro indica que houve omissão, por isso que ele pediu demissão. Inclusive, essa foi a pergunta que eu fiz no Linha de Frente para o Cláudio Dantas, que é o diretor de jornalismo da Jovem Pan, antes da demissão, uma hora antes da demissão do ministro, do Gonçalves Dias. Eu perguntei, inclusive, para o Dantas, e aí eu vou colocar um trecho aqui. Ele estando em Brasília, o que ele sentia se o ministro caísse, né? Agora a gente tem que ver as próximas movimentações, mas o governo ele tem insistido em não fazer uma CPMI, tem contado com o apoio do Arthur Lira, tem mexido no Centrão para que isso não aconteça. Agora esse é um fato que pode provocar essa CPMI. Eu acho que ela não vai acontecer pelos indicativos que o Rodrigo Pacheco tem dado. Eu falo isso desde fevereiro no Linha de Frente, algumas pessoas até me criticaram, dizendo que eu sou pessimista demais, mas se tem uma coisa nesse planeta que eu conheço é Brasília. Eu fiquei 10 anos trabalhando nos bastidores do Congresso, então eu não ia lá eventualmente, eu estava lá dentro, e se essa CPMI fosse para acontecer, ela já teria acontecido. A gente tem agora uma mudança no agendamento da imprensa, né? Outras pautas são mais importantes, como arcabouço fiscal, reforma tributária, e o 8 de janeiro ele perdeu um pouco da força. Volta agora, mas eu não acredito numa sustentação desse agendamento para que dê força para a criação de uma CPMI. Se a CPMI acontecer hoje, ela vai ser bem para gringo ver.
né? Não vai ter a força que teria se tivesse sido feita logo depois, em fevereiro ou março, né? O que leva ao indicativo e leva às explicações do porquê que o governo não queria, primeiro, que essas imagens vazassem e a criação de uma CPMI, né? Mas que a coisa se complicou para o governo Lula, se complicou bastante, né? A gente tem que aguardar agora as próximas movimentações, mas assim, em Brasília, se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão, né? E aí vamos falar sobre um outro ponto que eu acho bem interessante, que a gente tem que pensar muito, que é o MST. A minha tese no doutorado, ela foi sobre as bancadas do Boi, Bíblia e Bala. E não tem como tu estudar a bancada do Boi, ou a bancada ruralista, ou a Frente Parlamentar Agropecuária, sem estudar o MST. Então esse é um assunto que, se eu pudesse, eu faria 10 vídeos sobre ele. Há muito tempo, o MST ele deixou de lado a motivação social e fundiária por um objetivo político. Durante os 4 anos de governo Bolsonaro, praticamente não houve invasão de terras. Foi o Lula assumir e as invasões começaram, inclusive com a retomada do Abril Vermelho, que são essas séries de invasões em que o MST usa o subterfúgio para dizer que está lutando pela reforma agrária, mas acabam depredando patrimônio, depredando ciência. A gente já teve casos no passado, em 2009, eu trabalhava em Brasília e eu lembro muito bem do estarrecimento do atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que na época era deputado federal, falando que em 2009 o PT, o MST, a equivalência aqui, mas o MST invadiu uma fazenda no Pernambuco e matou um produtor rural, invadiu fazendas no Triângulo Mineiro, matou o filho de um produtor rural e sequestrou os funcionários dessa fazenda no Triângulo Mineiro, fora várias outras invasões onde acabaram com estudos de anos e anos da Embrapa, de Suzano. Quando a MST invadiu as terras na Bahia em fevereiro desse ano, no mesmo, inclusive acabando com anos de estudo, no mesmo momento um ex-vereador de Cruz das Almas na Bahia foi nomeado diretor do INCRA. Então, e esse governo ele não diz nada, mas o governo reagiu agora, a imprensa está noticiando que o governo reagiu. Quem reagiu? Lula ainda não deu um ai, muito pelo contrário, levou o Stedley para a China. E na China, o Stedley disse que ia acontecer o Abril Vermelho, como está acontecendo, né? Então, olha, o Lula dá para o Stedley a prerrogativa de praticamente um líder de Estado, ao ponto de acompanhar ele na comitiva da China, né? E aí a gente teve a manifestação do Padilha, que eu até anotei, abre aspas, Padilha repudiando as invasões do MST. Sou contra atos que danifiquem processos produtivos. Então, é uma crítica, mas não é uma crítica. E vamos combinar que, diante da violência e do terror que o MST impõe ao campo brasileiro, o primeiro passo, mínimo, é repudiar. Alguns ministros já se manifestaram, falaram que isso é errado, que invasão de terra é negacionismo, principalmente de terra produtiva, mas o fato é que o presidente Lula permanece num silêncio eterno quando o assunto é o MST. O Lula só venceu a primeira eleição para presidente da República quando ele mudou completamente a imagem dele. Nos anos 80 e 90 ele era considerado o sapo barbudo. Eu dou um curso de política de todos os ex-presidentes desde a reabertura democrática e eu faço uma análise muito profunda sobre o governo Lula, o primeiro e o segundo governo Lula. E eu tenho trechos e tenho recortes nesse curso, que ele vai abrir esse ano, do Lula dizendo: tem que invadir, o MST tem que invadir as terras. E não é que eles invadem só terras improdutivas, e eles usam da violência. Abre aspas, estavam com uma Hilux agora nessas últimas invasões no Espírito Santo. Na CPI da Terra, que aconteceu no Congresso Nacional em 2005, eu participei dessa CPI, trabalhei na CPI. A conclusão, o relatório de conclusão foi o indiciamento de 3 líderes ligados ao MST, inclusive houve a compreensão, eu anotei aqui, de que esses líderes do MST eles foram acusados de desvio de verba pública e prestações de contas fraudulentas. Por isso que não se explica até hoje o MST ter essas Hilux para invadir terras, tem um grande arsenal para invadir terras, mas na hora de fazer o que eles pregam, que é investir
na sua base, os dados mesmo do INCRA indicam que 37% das pessoas que vivem nos assentamentos de terra estão em situações de extrema miséria. E o MST prega que faz cursos profissionalizantes para esses assentados. Bom, os dados também indicam que 83% nunca participou de um curso. Então eu concordo quando, principalmente os líderes da bancada ruralista, falam que o MST provoca, sim, terror e inquietação ao campo. E existe uma diferença muito grande entre a agricultura familiar, inclusive no governo Fernando Henrique Cardoso foi criado o PRONAF, e no Rio Grande do Sul os agricultores familiares, eles são muito produtivos, e a diferença entre esses assentados, entre esses invasores de terra. Então, uma coisa é a agricultura familiar, que é o que o MST tenta deturpar um pouco na construção da sua contextualização, e a outra coisa é o que eles fazem, né? Então não existe mais uma justificativa fundiária e social para o que é o MST, né? E aí a gente teve grandes líderes expoentes da bancada ruralista que sempre apontaram para a violência nas invasões de terra, né? Hoje a gente tem como líder da bancada ruralista o Pedro Lupion, que é filho do Abelardo Lupion, que por muitos anos foi o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, foi o líder da bancada ruralista, foi o relator da CPI da Terra, e o Pedro agora ele está coordenando a possibilidade de criação de uma CPMI do MST, né? Mas a gente tem que lembrar que existe sim, dentro do MST, um braço do governo Lula, senão o Stedley não teria ido para a China como um aliado formal desse governo, né? Tem uma outra pauta que tomou conta do noticiário hoje, foi o fato do deputado Eduardo Bolsonaro ter partido para cima do deputado Marcon. São dois deputados Marcons pelo Rio Grande do Sul. Esse é o Dionilson. O Eduardo Bolsonaro se levantou no meio da comissão e foi discutir com ele, mas vamos entender o contexto, né? O deputado Dionilson disse que a facada do ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma mentira e que ele deveria ter sangrado mais. Eu estava na linha de frente quando o Pavinato conversou com o Flávio Bolsonaro, né, o senador Flávio, e existe uma coisa na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional que eu sempre falo aqui nos vídeos: falta de decoro. Tá, nesse caso, na minha opinião, e pelo que eu estudo de fake news, houve também desinformação por parte do Marcon. Em primeiro lugar, eu não vejo problema nenhum em tu questionar qualquer pessoa pública em relação ao trabalho dela. Mas o que o parlamentar Dionilson fez aí foi quase beirando a desumanidade, porque ali, naquela comissão, tinha um filho de um pai que quase morreu num atentado à faca, que comprovadamente existiu, e esse deputado ele insiste em pregar a desinformação dizendo que não existiu, e apela para a crueldade quando ele fala que sangrou pouco, né? Aí depois o deputado foi no Twitter, a gente esperando que ele falaria alguma coisa do tipo: me desculpa, eu realmente exagerei. Ele foi lá e reiterou, e ainda disse que foi atacado com ofensas homofóbicas e que o deputado Eduardo Bolsonaro xingou a mãe dele. Oi? Sabe? É atacar o ódio com ódio. Isso beira o animalesco, não funciona, né? Tu toma o veneno, quer que o outro morra, né? Então a gente tem visto na Câmara dos Deputados, o Schumpeter fala muito disso, que os líderes seguem as massas. Quando tu vê dois deputados se engalfinhando desse jeito, um não respeita nem mesmo a vida do pai do outro. A polarização ela tende a se acirrar, e é isso que as pesquisas de opinião têm demonstrado, e as pessoas vão justificar a violência porque é isso que elas veem sendo representadas pelos seus líderes, né? Então não tem como ser diferente. O Congresso Nacional, às vezes a gente brinca com pega fogo cabaré, mas eu acho que o cabaré é melhor. O que o Congresso Nacional tem feito é o bom popular, bem português, baixaria, né? O que a gente vê lá é uma baixaria. E aí, para terminar esse vídeo, eu vou falar dessa história da polarização, porque também é um assunto que eu estudo muito, né? O estudo realizado pela consultoria norte-americana Edelman Trust indicou que 78% dos brasileiros acreditam que o Brasil está mais dividido hoje do que no passado. Essa polarização na política, ela se dá muito
quando dois inimigos históricos se encontram. E aí a gente tem a potencialidade das redes sociais. Combine-se a isso o fato de que hoje a política é feita de animais políticos midiáticos, que é um conceito do Aristóteles, que ele já falava do animal político, todo homem é um animal político, hoje a gente fala em animal político midiático, onde basicamente o que é bom aparece, o que aparece é bom, que foi mais ou menos o que o deputado Marcon fez na comissão, né? Soltou uma frase de efeito, apareceu em todos os jornais e ainda inflamou as bases dele, que devem estar super felizes com a barbaridade que ele falou, né? Mas a polarização, na minha opinião, eu tenho reiterado isso, e quando o assunto é esse, dificilmente eu costumo errar, porque 10 anos de estudo, eu acredito que em 2026 não tem espaço para nenhum político moderado. Eu acredito que a política ela não vai retomar aquela cena que a gente via entre PT e PSDB de Fernando Henrique Cardoso, onde se discutia saúde, educação, segurança pública. Acho que a política agora ela tende cada vez mais a acirrar para o espetáculo mesmo, né? E por uma relação entre os políticos de produto mesmo, e de perceber nos olhos das pessoas o que elas querem e se transformar naquele produto, que é o que a Naomi Klein, uma estudiosa americana de propaganda, fala muito. Eu perguntei isso para o ex-presidente Michel Temer, ele deu uma volta, disse que esperava que 2026 fosse mais moderado, mas isso não vai acontecer, porque a política mudou muito, né, com as redes sociais, e os políticos entenderam que para aparecer é só uma frase de efeito. E aí, para concluir de vez esse vídeo que Alexandre de Moraes tem feito, né, com essa mediatização da justiça, ele solta a frase de efeito como todos os acusados de 8 de janeiro pleiteiam a tirania, e isso vira a capa de todos os jornais, e ele consegue mais um pouquinho de fama, né? Então, o que é bom aparece, o que aparece é bom, já dizia Debord. 2026 vai ser uma continuação do que a gente tem visto em 2023. Até a próxima.